Olá, meu querido, graça e paz, que o Senhor possa, neste momento, estar nos abençoando e nós vamos falar em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo de número 21, e ele vem para nós de uma forma muito objetiva. Vejam bem, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da tua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, onde, pois, a jactância foi de tudo excluída, porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, não é. E também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meu querido, nós vamos apenas fazer um comentário e nós vamos diferenciar situações que envolvem até mesmo particularidade da vida de cada pessoa. E nós vamos fazer uma comparação, os que servem a Deus, cristãos, e as pessoas que muitas vezes desejam encontrar ou conhecê-lo e tem dificuldade porque as verdades não chegam até a ele de uma forma esclarecida, de uma forma poderosa, de uma forma segura. E o que nós vamos focar é a questão, o ser humano, as suas ações, a maneira de olhar as coisas à sua volta, suas decisões e as consequências. Porque quando a palavra fala que todos pecaram,
Quando a palavra fala que o pecado, ele machuca. E quando a palavra fala, se nós não arrependermos, não confessarmos, nós não temos uma identidade própria. Aí nós percebemos o tema que está sendo abordado é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Meu querido, é comum quando nós vamos buscar informações, vamos buscar conhecimento e conversamos com pessoas que cada um tem a sua forma de expressar, de avaliar situações e até mesmo dar o seu parecer. E as escrituras sagradas, ela não se interpreta, porque ela é um registro, após ser um registro, ela é uma revelação para nos trazer, para aprimorarmos e adaptarmos a um molde de ensinamento com praticidade para nós vivermos, rompermos e viver em graça, desfrutando desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia e até mesmo da paciência do nosso Deus. Veja, quando a palavra fala no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos. Os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meu querido, o que nós podemos entender? Veja, quando as pessoas já estão envolvidas com Deus, e no contexto vida, aplicação dos ensinamentos e a prática com relação à palavra de Deus, nós vamos avaliando quem somos nós. Nós adquirimos uma identidade ou essa identidade ela já foi tirada de nós, foi roubada, e por mais que venhamos nos esforçar, estamos longe dela e do reconhecimento que ela traz. A palavra pecado, ela é dura, mas desde os tempos mórbidos do passado, sempre havia necessidade de reconhecer o seu estado, humanamente falando, o homem, o ser humano, e nós trazemos de uma forma muito clara o homem e a mulher. E para nós que estamos vivendo em graça e sendo oferecido para nós o favor de Deus nessa nova aliança, e o pecado não importa a origem, ou a grosseria, o pecado grotesco, o pecadinho, o pecadão, não importa. Quando você conheceu a verdade, te falaram de um Cristo vivo, e que você abriu o seu coração e foi revelado a você, dando as respostas que você precisava, o entendimento de você muda, de todos, porque abrilhanta. Porque quando você aceita Jesus, Cristo, como seu Salvador, ou quando você conserta situações que estão envolvendo a sua vida, e você precisa da leveza, você precisa ter suporte
para se fortalecer e trilhar nos caminhos da fé, fugindo do pecado. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas, porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos purificar, para nos perdoar de todas e qualquer injustiça. E muitas das vezes nós cometemos erros, sabendo que nós já temos uma identidade. Somos servos do Deus vivo. Somos co-herdeiros da promessa, aonde o próprio Cristo nos outorgou, onde ele diz que não nos chamamos mais de servo, ele nos considera como irmãos, co-herdeiro, desfrutando daquilo que é dele, permitido ou permitido por ele. E é um erro que nos tira da presença de Deus, ou faz nos perder a alegria, a paz, a identidade e o renovo que Deus quer trazer para a nossa vida, para o nosso coração, e não tem como resgatar esses valores, porque você afirma. Muitas pessoas cristãs, quando elas vão falar com Deus, ou vai abrir o coração com um irmão, uma irmã, ou até com um líder, ou alguém que é espiritual e dá suporte, e a pessoa fala, não tem jeito, eu peco, eu sou pecador. Meu querido, você esquece que você é justificado. Você foi justificado. E quando usa a palavra justificado, você foi redimido, você foi lavado. E por que você vai afirmar que você é pecador? Pecador é o que está no mundo, que foge, que desconhece a verdade, que não quer saber da verdade e que foi e é oferecida a todo instante para ele uma oportunidade. E você já teve, já abraçou, já conquistou, está vivendo em graça. Então veja, o pecado não está impregnado em nós, não. Por quê? Vamos ver de uma forma bem clara o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriores cometidos. A quem Deus propôs no sangue como propiciação. Então, Deus trouxe a resposta que ninguém tinha. Ele trouxe esclarecimento para todos ter o entendimento que nós somos justificados. Se porventura viermos pecar, faça confissões. Busca constantemente a redenção, resgate de valores. Valores esses que é atribuído a você para você viver, para você entender, para você andar com Deus. O que nós aprendemos com isso, meu querido? Veja o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. No tempo presente é hoje. E a fé, ela tem que, é como start, ela tem que ser acionada com uma mola propulsora permanentemente, constantemente. Ela tem que transcender entre nós, dentro de nós, para nos moldar, nos transformar e trazer coisas poderosas, agregadas na nossa vida, na prática do nosso viver diário, vivendo, andando com Deus, reconstruindo, resgatando valores,
rompendo em fé e mostrando e revelando o poder que essa palavra traz para nós. Veja, o versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de tudo excluído? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Temos que guardar, temos que preservar, temos que reconhecer, temos que nos curvar, nos humilhar. A palavra de Deus fala: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que em tempo, ou para no seu tempo, ele vos exalte. Então, nós temos que descer, temos que nos humilhar, temos que valorizar, reconhecer a grandeza de um Deus poderoso, de um Deus que enviou o Cristo vivo para nos salvar, para nos libertar, para promover cura, para trazer para nós coisas que precisamos viver e que precisamos ser agradecidos a Deus. Meu querido, nós estamos falando que você é nova criatura em Cristo Jesus. E ele fala: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas é a alegria que Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade, ele decidiu derramar sobre os corações, sobre a igreja viva. A igreja viva do Senhor. Para quê? Para ver o seu favor, as suas grandezas e para influenciar. Por quê? Você é um provocador de milagres, para trazer uma verdade absoluta que salva, cura, liberta, que transforma a vida e que abrasa corações. Vamos entender? Veja, 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé do circunciso, incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Meu querido, todas as experiências vividas na velha aliança, ela serve para nós, para nos moldar, para nos transformar e revivermos conhecendo coisas grandes que homens, através de Deus, romperam, viveram, decidiram, caminharam, viu suas vidas mudadas, prosperaram. E não tem como você pregar somente o evangelho da graça e sem trazer informações da velha aliança, porque há uma conexão. E o próprio escritor: não anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos de maneira nenhuma. Não confirmamos de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, meu querido, a verdade é que você precisa apropriar da sua identidade e levantar a cabeça, respirar fundo e afirmar que você é salvo em Cristo Jesus, que Jesus é Senhor da sua vida e que a palavra dele é absoluta para te transformar, para te revelar como essa palavra foi lida.
E o Evangelho é simples, falar sobre ele é simples, falar sobre a palavra de Deus é simples, mas, porém, sempre gerando um desejo de romper e vencer todas as situações que traz para nós embaraços, perdas de valores, que gera desânimo, que nos distancia, porque o pecado, ele pesa sobre nós, há um peso sobre nós do pecado. Quando nós afirmamos que nós carregamos ele como uma corrente pesada. E haja visto que nós fomos resgatados. O sangue derramado na cruz do Calvário nos redimiu. Passamos sobre o processo da redenção. Fomos renovados, sarados. E se porventura, de alguma maneira, passarmos por conflitos, por angústia, por tristeza, humilhação, vergonha e até mesmo embasado em um erro representando o pecado, nós somos justificados. E o Senhor quer renovar a minha vida, renovar a sua vida, meu querido pastor, minha querida pastora, meu querido missionário, que essa palavra chegue aonde ela tiver que chegar. E a única coisa que precisamos é do seu auxílio, trazendo o compartilhamento. Para quê? Porque uma verdade absoluta, ela traz auxílio, conforto, consolo e muda a maneira de pensar e o entendimento de muitas pessoas. Você é livre. O pecado, ele não pode te machucar. Quando você pega a sua identidade com autoridade, com unção, poder e graça e apropria da palavra de Deus, tudo muda. E Deus começa a trabalhar e tratar e falar o seu coração. Meu querido, que Deus te abençoe. Na oportunidade, estaremos trazendo mais uma palavra que edifica. Que Deus abençoe, que Deus te dê graça. Pai soberano, nós te bendizemos e agradecemos por essa oportunidade. Pedimos uma bênção para este homem, para esta mulher, para todos que assistirem, que ouvirem, que sejam cheios da tua graça, teu poder, autoridade, que a tua palavra traz, a unção, ela se derrame, reproduzindo na vida de cada homem, aonde ele se encontra, no ministério que ele exerce, na comunidade, na igreja, que ele se encha do teu Espírito. E o Senhor possa confirmar a cada dia com uma unção nova, uma unção fresca e trazendo um renovo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meu amigo, minha amiga, graça e paz.